Graças a Deus. Nós hoje, daqui a pouquinho, vamos celebrar a ceia do Senhor. E ceia me remete a um ensinamento bíblico e doutrinário profundo. Os irmãos sabem, nós somos uma igreja evangélica, cristã evangélica, que segue os ensinamentos, ou que aproveitou em grande parte os ensinamentos, primeiramente, de um homem chamado Armínio, por causa da doutrina de salvação, de como entendemos a salvação. Nós entendemos, portanto, que o cristão tem sim que escolher aceitar a vontade do Senhor, embora tenha entrado os ensinamentos de Wesley, que disse, olha, nós só podemos fazer isso porque o Senhor trabalha em nós pela sua graça, antecipadamente. O homem está corrompido, corrupto, está perdido, e ele não tem capacidade em si próprio de se converter, de buscar a Deus. Ele não está na natureza humana. A natureza humana é corrompida, por isso nós só nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos. Antes nós éramos escravos do pecado, mas pela graça de Deus, intitulada nesse momento de graça preveniente, nós podemos atender ao chamado, ao convite do Senhor, de nos arrependermos e crermos na sua graça. Então esse foi o complemento da explicação que Wesley entrou. E dentro dessa doutrina da graça, porque tudo é baseado na graça, Wesley instituiu um ensinamento precioso, que era o da santidade, o da santificação, e toda a obra de Deus passou a ser vista como uma obra, na verdade, de restauração da santidade na vida do homem, incluindo a salvação, o trabalho no interior do homem, até a volta de Jesus, ou a nossa partida daqui, né? Depois, quando Ele voltar, seremos transformados e passaremos por algo que a glorificação, que pode ser entendida como a santificação final, tudo assim dentro de uma ideia de santificação. Mas como graça é o centro de tudo, Wesley, no centro dos seus ensinamentos, instituiu um conceito dos meios da graça, ou meios de graça, que seriam, como ele mesmo disse, para ele, os meios são sinais externos, palavras ou ações ordenadas pelo próprio Deus, para servirem de canais através dos quais ele, Deus, pode estender às pessoas graça preveniente, graça justificadora, a graça na hora da salvação, da conversão, e a graça santificadora, que é a graça que trabalha no nosso íntimo, logo após essa santificação inicial, ou a salvação, e até o momento em que nós vamos ser transformados lá no final. Então ele entra com este conceito de meios da graça, que seriam estes meios pelos quais nós nos abrimos para experimentar o amor e a graça de Deus. Tudo é pela graça, eu não faço por merecer. Graça, não é o que eu compro, não é algo que eu troco, não é algo que eu mostro que eu mereço. Deus faz pela graça, mas como Ele ordenou que fizéssemos algumas coisas, essas ordenanças, essas ordens, esses ensinamentos da palavra são os meios que, em eu os cumprindo, ou eu andando debaixo dessa orientação da palavra, eu me torno então alvo da graça de Deus. Então, para experimentar o amor, a graça de Deus na minha vida, muitas vezes nos envolvemos em atividades como ler a Bíblia, orar, porque pensamos que fazendo isso nós provamos a Deus a nossa vontade de obedecer, não é? Ou pior ainda, que por meio dessas obras nós ganhamos o favor de Deus. Mas quando nós estudamos mais a palavra, descobrimos que nada é recebido de Deus por troca ou por favor, e sim pela graça. Então, como entender o meu esforço, a minha atitude, a obediência, como eu li aqui, a oração, como entender o estudo da palavra, qual é o valor que isso tem, se tudo eu ganho pela graça, se eu sou salvo pela graça, se eu recebo de Deus pela graça, então se é pela graça eu não tenho nada a ser feito, não. Aí vem este ensinamento que, na conceituação, na terminologia de Wesley, são os meios da graça, e que hoje são mais conhecidos como disciplina espiritual, ou disciplinas espirituais. Há um escritor famoso, Foster, que escreveu um livro, A Celebração da Disciplina. Se você não o leu, sugiro que faça a leitura, em que ele fala muito da aplicação desses conceitos bíblicos na nossa vida, para que as promessas, as afirmações bíblicas sejam verdadeiras, se tornem reais na nossa vida. Então, o conceito de
de disciplinas espirituais que tem tudo a ver com o que a gente introduziu no domingo sobre formação espiritual, sobre desenvolvimento da salvação. E Wesley, então, ele neste desenvolvimento desta ideia, ele ensina sobre meios gerais da graça, que são coisas genéricas da palavra, nós vamos falar mais sobre isso, né? Que são a própria obediência, a oração, que são coisas válidas em todo tempo, em todo lugar, e que devem ser praticadas, são conceitos gerais, então são os meios gerais. Ele tem também meios chamados prudentes ou prudenciais, que são meios que, de acordo com a época em que eu estou vivendo, eles são adequados àquele momento. Não é que a palavra muda, mas a maneira de eu praticar a palavra precisa ser adequada. Por exemplo, reuniões. Nós passamos por um ano em que este meio da graça, porque reunir-se, a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos. Então, congregar-se, estar junto, participar de reuniões de oração, participar de reuniões de vários tipos, né, reuniões de grupos pequenos e tal, né, são meios de graça, meios prudentes ou prudenciais que em algum momento podem ser impedidos. Há pessoas, irmãos nossos, que moram em países em que reuniões são proibidas. Então, embora nós tenhamos o valor deste meio de graça, nós não podemos, não precisa, porque lá no outro país não se reúne. Não, nós podemos. Então, para nós, ele passa a ser uma forma de permitir que Deus haja na nossa vida. Por isso você tem ouvido tantos testemunhos de pessoas que lá no grupo de comunhão tiveram a resposta de Deus para a sua vida. Ou que no encontro de oração de homens ou de mulheres, Deus respondeu a oração e operou um milagre na vida deles. Ou então que vieram a uma reunião, vem orando a vida inteira, hoje eu vou à casa do Senhor. Naquele dia, Deus preparou um momento especial, porque Ele estava lá junto com o povo reunido. Então, meios prudentes ou prudenciais, mas há o que nós entendemos no linguajar de Wesley como meios instituídos, ou meios particulares da graça de Deus, que são assuntos específicos sobre os quais o Senhor falou na sua palavra, que Ele estabeleceu, que Ele disse que deveriam ser obedecidos, seguidos, e Ele disse como isso deveria ser feito. Então, por exemplo, a oração é um deles. Olha, entra no teu quarto, quando estiver em secreto, lá o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Ele instituiu, ele estabeleceu, crente tem, orai sem cessar, ele diz. Há outros aí, leitura da palavra, né? O estudo da palavra, foi algo que a gente aprende da Bíblia o valor. E um deles, que é o que eu quero falar hoje à noite, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor perde o significado quando simplesmente as pessoas perguntam qual é o dia da ceia, qual é o dia de tomar a ceia nesta igreja. Ela perde do seu valor. E é por isso que a gente, no início, não sei se o irmão se lembra, quem estava aqui há 20 anos, lembra, nós não tínhamos data marcada. Qual é a data? Não sei, mês que vem a gente vai ver. Para desconstrução, sabe? Para desconstruir a ideia de que existe um dia em que aquilo é feito, etc, etc, como se eu fosse lá purgar os meus pecados naquele dia, cumprindo a ceia. Não, ceia tem uma posição importante na vida da igreja. E ela é um meio instituído da graça de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós estamos abrindo esta porta para que Deus faça na nossa vida o que Ele quer fazer através dessa reunião específica, especial de comunhão da igreja, de celebração da ceia. O melhor texto bíblico para falar sobre isso é o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, normalmente se lê a partir do versículo 23, mas eu vou começar no 17 para explicar o que eu gostaria de explicar sobre aonde este meio da graça permite que Deus mude alguma coisa na minha vida. Paulo diz assim: nisto, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Já começamos a ver aqui que quando nós nos unimos para celebrar a ceia, é para melhor, é para melhorar a vida. Versículo 17, Olívia, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Quando nos reunimos para celebrar a ceia, devemos esperar melhora na nossa vida. E Paulo está dizendo, olha, vocês não se reúnem da maneira correta, portanto, não vem melhora, vem piora.
para a vida de muita gente, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Isso mostra que há coisas que as pessoas podem estar praticando que cortam o efeito, impedem que a promessa, o desejo, a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então ele diz, olha, embora vocês se reúnam, cumprindo o que deveriam fazer, embora Deus tenha dito que vai transformar a vida de vocês em melhor, quando vocês se reúnem, a maneira pela qual vocês têm se reunido não completa aquilo que Deus quer, e por isso, em vez de melhorar, há pessoas piorando, porque há divisões entre vocês. E Paulo faz aqui uma diferença entre divisão e partidos, e diferenças entre formas de pensar, não sobre a doutrina, mas o que deve ser enfatizado, onde é que devemos trabalhar e coisa. Ele diz o seguinte: até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, por exemplo, a pessoa, eu gosto do ensino, eu vou me dedicar à palavra, o ensino que é importante, mas não pode o ensino derrubar as missões, por exemplo. Aí então entra, o negócio são os jovens, o resto é o resto. Aí então vamos nos dedicar aos jovens e esquece o resto da igreja, porque o importante é ganhar essa nova geração. Não, está errado. Então se transforma isso em divisão, e não em divisão, não em compartimentação para trabalho. E Paulo diz, olha, quando há essa organização em que há partidos, é a palavra que ele usa, que foi traduzida como partidos aqui, isso mostra aprovação. Porque as pessoas, como eu disse aqui, um começou a trabalhar numa coisa, depois foi para outra e tal, não que tenha sido uma promoção, simplesmente época da vida. Surgiu agora essa oportunidade, e eu vou fazer isso, graças a Deus. E louvado seja o Senhor, e vamos em frente. O importante é eu estar envolvido com Deus e com a sua obra. Amém, querido? Então é essa a ideia. Isso aqui é bom, mas transformar isso em divisão não dá. E vocês, quando se reúnem, Paulo diz, infelizmente, a igreja de Corinto tinha esse problema, que havia divisões no meio deles. E no versículo 20 ele diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis. Vocês se reúnem para celebrar a ceia, mas o que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. Percebe? Como se eu fizer a coisa com a postura errada, com o entendimento errado, com a intenção errada, eu não estou participando da ceia. E foi esta a intenção de nós investirmos tantos anos, dizendo, olha, este ano vai ser semana que vem, esse mês vai ser semana que vem, vamos celebrar a ceia, para as pessoas entenderem que ceia não é para eu marcar um dia para ir no culto naquele dia, porque tem ceia, porque eu sou obrigado a tomar ceia. Não, é muito melhor do que isso. Eu preciso entender o valor da graça de Deus presente neste evento, nesta celebração, porque ela vai me fazer um homem melhor. Ela vai me fazer crescer. Você está aqui hoje para celebrar os 25 anos, mas para celebrar isso com a ceia do Senhor. E a ceia te transforma em alguém melhor pela graça de Deus. Está gostando desse negócio? Pois tem muita coisa na palavra que é assim. E quem de nós merece participar da ceia? Nenhum de nós. Jesus se entregou voluntariamente. Ele disse, olha, eu estabeleço aqui uma maneira pela qual vocês vão demonstrar que eu tenho vocês na minha mão, que vocês me pertencem. Chama-se ceia do Senhor. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Era uma confusão. Enfim, o pessoal vinha porque o negócio era festa. Vamos lá porque hoje é dia de festa. E é dia de festa. Mas a motivação deles era a festa. Percebe a diferença? E não a transformação, e não a melhora. E ele disse, olha, a gente vê até isso, gente que nem espera pelos outros, porque a ceia, hoje as igrejas mantiveram na celebração a parte do ritual, que não é só um ritual, tem todo esse conteúdo de graça de Deus, mas eles se reuniam realmente para comer, como Jesus fez. No dia que ele estabeleceu a ceia, eles se reuniram para comer a Páscoa. E depois de haver iniciado, foi que ele tomou o cálice, lembra? Antes da ceia, ele partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse, olha, isso aqui é o meu corpo, o que simboliza é o meu corpo.
Aí comeram a ceia da Páscoa, que sabidamente representa o próprio Senhor Jesus. Mas o corpo foi comido antes. O pão foi a representação dada a eles. Celebraram a Páscoa e depois de haverem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. No entanto, o pessoal ia e disse: olha, o negócio é a festa, é o auê que nós vamos fazer lá, e cada um disse: olha, eu vou pegar aqui rápido, pegar um pedaço maior e tal, para minha família, e etc, etc, enfim, havia e as pessoas não pensavam nas outras. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Que dureza ter que ouvir um negócio desse. Já pensou a igreja ouvindo isso? Poxa, mas a gente convida esse pregador aqui para nos trazer uma palavra abençoada, né? Uma palavra que nos anime. Ele vem falar esse negócio, mas Paulo disse: mas eu não posso. Eu não posso, porque está acontecendo isso, e isso trava. Eu tenho tanta coisa para falar. Mais adiante, em outro lugar, ele vai dizer para a mesma igreja: olha, eu queria falar outras coisas para vocês, mas vocês estão precisando do leitinho ainda. Ele diz: olha, então eu não posso, não dá. Infelizmente, vocês não permitiram que o crescimento chegasse, que a melhoria viesse. Percebe como é importante que a gente entenda cada coisa da palavra? Ele está falando de ceia. Vocês travaram na própria ceia. Vocês travaram no convênio. Vocês travaram na aliança. No começo de tudo, foi lá que começou. Jesus entregou e disse: olha, isso aqui é para celebrar o que eu estou fazendo. Vocês não saíram de lá. Não passaram essa etapa. Vocês não querem melhorar. É o que Paulo diz para eles. Triste discurso. Mas este é o significado da ceia. Nós nos reunimos para melhor. Para cada vez, Senhor, obrigado porque foi mais uma ceia na minha vida. Obrigado porque foi mais uma experiência, mais um momento, mais uma oportunidade que eu tive de estar na Tua presença, de estar com o povo de Deus e de ver que tem mais gente andando, mais gente buscando. Não estou só. Obrigado, Senhor, como alguns testemunharam aqui, por estar no meio daquele povo, que é o Teu povo, que é o meu povo, que é a igreja do Senhor, da qual eu faço parte. Glória a Deus. Aleluia. E aí sim, entra então o versículo 23, em que Paulo vai dizer: então como é que deveria ser? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ordem de Jesus, meio da graça instituído. No linguajar do Foster, disciplina espiritual coletiva. Eu não tenho como celebrar a ceia sozinho, é por isso que você em casa está agora se preparando para participar conosco. Não pode chegar aqui, mas participa com a igreja, de preferência com alguma pessoa junto com você. Não tem sentido. Ceia é comunhão, é reunião. Vós vos reunis para melhorar ou para piorar, diz Paulo. Eu preciso ter esse entendimento. Eu vou para lá hoje porque eu vou sair de lá abençoado, vou ter crescido. E sabe como é que a gente cresce na igreja? Diminuindo, sentindo-se menor. Estar aqui no meio é descobrir: olha, quem sou eu no meio de tanta gente? Quem sou eu para esperar que Deus me destaque no meio daquele povo e me escolha para ser o abençoado? Quer saber, Deus? Graças a Deus, por eu poder estar no meio de um povo que já é abençoado, porque é o teu povo, porque é a tua igreja. Graças a Deus, porque eu posso me reunir com este grupo, com essas pessoas, com esta família, para crescer, para sair melhor do que eu entrei lá. Vocês ouviram, não foi combinado o conteúdo de todos eles. Eu cresci, eu sou outro, minha família, e agora isso, agora. Isto é o esperado do povo de Deus. O que talvez essas pessoas não saibam, que muitas vezes esse crescimento se deveu a estarem presentes no dia da ceia.
especificamente valorizando ceia do Senhor. Parece uma coisa, comer um pãozinho, tomar um suquinho de uvas. Não, meu amado. Por isso que a gente fala para as crianças, não, olha, espera até o momento, nós queremos, porque nada contra os que entendem que de outra maneira vão ensinar, mas nós queremos que as crianças comecem a desejar em que dia eu vou poder participar disso. E a nossa resposta deveria ser, no dia em que você tiver entendimento, como eu, seu pai, como eu, sua mãe, passei a ter. E eu vou dizer uma coisa, filho, demorou para eu aprender. Demorou para eu aprender. Não é só por querer mostrar que eu sou, só para estar lá por causa da festa e tomar também. É porque tem um significado especial. É porque Deus preparou algo especial para nós como família em estarmos no meio daquela família maior. Glória a Deus. Isso é ceia. Isto é ceia. Jesus deu o seu corpo para que nós fizéssemos isto em memória dele. Vou perguntar para você, que outra coisa na Bíblia Jesus disse que nós deveríamos fazer em memória dele? Celebrar a ceia é lembrar de Jesus. Não é lembrar de nós, não é chegar lá porque eu tenho que fazer, eu vou tomar, porque eu tenho. É de lembrar de Jesus. Este é o momento de falar dele. Este é o momento de nós sairmos melhores, maiores do que entramos. E como eu disse, saímos maiores quando nós nos sentimos menores. Porque na ceia ele diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar que ele morreu e ressuscitou é parte da missão, do compromisso da igreja. E aí ele diz, olha, por que acontece o problema? Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Muita gente entende isso aqui, por causa do temor a Deus, de uma maneira que eles deveriam rever os seus conceitos. E a pessoa que diz assim, eu não vou participar da ceia porque eu estou com este probleminha aqui, estou fazendo aquilo, tenho que resolver aquilo. Não. Beber indignamente, todos nós somos indignos no sentido de não merecermos o que Jesus fez, porque ele entregou-se voluntariamente. E é graça, lembra que é graça. Graça não é favor merecido, é imerecido. Nenhum de nós chega digno de participar. Eu hoje estou digno, eu participo da ceia. Então achar que indignamente quer dizer estar totalmente sem pecado, perfeito, ter passado pelo menos, e aí um vai achar que é um dia, um vai achar que é 2 dias, o outro vai achar que é uma semana. Quanto tempo você acha que tem que ter passado sem pecar, sem desobedecer, sem falhar, para se tornar digno de participar da ceia? Me responda. Não, nem responde. Não tem resposta. Mas por que é que a gente deixa a nossa mente acusar de, hoje você não merece? Nunca merece. Porque é graça. E graça, lembrar de Jesus, é realmente para nós chegarmos aqui e nos sentirmos pequenos, e dizer, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que tu tenhas entregue o teu próprio corpo, a tua própria vida, para que eu pudesse participar desse momento? E entender que eu faço parte daqueles que foram liberados para participar desta ceia. Glória a Deus. Entendimento perfeito, correto. Beber o cálice indignamente é não fazer do jeito que ele quer, é não chegar para melhorar, é não querer que ele haja, é querer fazer o que eu quero, é querer mostrar alguma coisa, querer dizer que eu sou. Não, é chegar com humildade diante do Senhor e dizer, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Mas obrigado, porque o Senhor pagou o preço, eu posso participar da ceia. Mas também não vale pensar assim, então se assim eu vou participar sempre. Não, é tomar atitude de melhorar. Se eu vou para a ceia para dizer, eu vou sair daqui melhor. Tem aquilo para resolver, isso não vai me fazer não participar da ceia, vai me fazer determinar para mim mesmo que eu vou melhorar nesse negócio. Por isso eu vou estar com o Senhor. Ceia é para olhar para Jesus e ver o quão pequenos nós somos. Fazer isso em memória de mim. Está começando a ter um entendimento melhor da ceia? Esse é o significado. Por isso, meio da graça de Deus. É um meio pelo qual a graça de Deus nos atinge quando nós participamos dele.
participe da ceia sempre que tiver oportunidade, mas com o seu povo, com o povo do qual você faz parte, com aqueles com quem você tem comunhão, e para dizer: Deus, Senhor, eu sei do meu lugar, eu sei de onde eu saí, e eu sei que o que me dá o privilégio de estar no meio desses abençoados do Senhor aqui, é o fato de o Senhor ter derramado o seu sangue na cruz, de o Senhor ter entregue o seu corpo voluntariamente por mim, para que eu pudesse também participar. E aí Paulo diz: então o que você faz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então Paulo diz: em vez de crescer, em vez de sair melhor, você sai julgado, você sai condenado, errado, piorou. Em vez de melhorar, piorou, porque brincou com Deus. Mas para que permitir que isso aconteça? Tome a atitude correta, Paulo diz. Examine-se, descubra que você não teria essa dignidade se o Senhor não tivesse entrado na sua vida, que você em si próprio não merece participar disso, que por si próprio você não mereceria ter o nome escrito no livro da vida, mas porque Jesus se esvaziou a si mesmo e tomou forma humana, forma de servo, para nos buscar, para nos resgatar a nós que estávamos debaixo da lei. Por isso, porque Ele um dia entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, por isso é que você e eu podemos olhar para Jesus hoje e dizer: que coisa, onde é que eu estaria com a minha família? Onde eu estaria com meus filhos, com minhas filhas? Onde eu estaria? Ou onde eles estariam, se o Senhor não tivesse entrado? Senhor, eu participo dessa ceia hoje com gratidão no coração, com alegria, porque é mais uma oportunidade que eu tive de estar andando contigo, de saber das minhas limitações, das minhas dificuldades, da minha fraqueza, dos momentos em que dá vontade de parar, mas obrigado, Senhor, porque hoje eu me levantei e vim para cá para participar com o teu povo desta ceia, para olhar para ti, não para mim. Examine-se o homem, mas foque, porque ele diz: olha, fazer isso em memória de mim. Olha que interessante. Quando Jesus estabeleceu, ele disse: façam isso em memória de mim. No entanto, Paulo diz: para você se lembrar de Jesus, você tem que se examinar a si mesmo. Tem que ser pequeno. Ele é o grande. Eu preciso dar uma olhada para mim e descobrir: ah, Senhor, de que buraco o Senhor me tirou? De que futuro o Senhor me livrou? De que falta de propósito o Senhor me transformou numa pessoa que hoje sabe para onde está indo. Mas eu sei, Senhor, que eu sou totalmente dependente de Ti, da Tua graça, da aliança que Tu estabeleceste no Teu sangue naquele dia. Glória a Deus. Olhar para Jesus. Olhe, a gente vê tanta, olhe para a cruz. Muda alguma coisa olhar para lá? Nada. Mas quando eu olho, examino a mim mesmo, ponho a minha mente focada em Jesus, eu começo a ter entendimento de que se o Senhor não tivesse entrado, se o Senhor lá atrás não tivesse cumprido aquilo que Ele veio para cumprir, eu hoje, com certeza, não estaria nesse lugar. Com certeza, eu não poderia afirmar que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. E com certeza, eu não teria tido o privilégio de conhecer irmãos amados, queridos, abençoados, cada um com as suas lutas. A sua luta é minha luta, querido. As suas dificuldades são as nossas dificuldades, é assim que o povo vive. E isso é que nos faz nos sentir mais, mas ainda bem que comigo não aconteceu. Olha, a gente está vendo do lado, é a mesma coisa. Nós estamos todos passando por isso. Nós estamos todos passando por todas as lutas, todas as dificuldades, todos os entraves, desde que não nos reunamos para levarmos vantagem, e sim para descobrir a que povo nós pertencemos, qual é o nosso lugar e por que é que nós estamos neste lugar. Jesus pagou o preço para que você e eu pudéssemos nos examinar e assim comer do pão e beber do cálice. Quem de nós, honestamente, lembra daquela ocasião que Jesus disse: está certo, vamos apedrejar então. Quem não tiver pecado, pega a primeira pedra e pode mandar.
Não foi o que ele falou? Quem de nós poderia chegar num dia como este e dizer: Senhor, eu não tenho nada a confessar. Nunca fiz nada errado. Nunca me desviei do caminho. Eu mereço estar aqui. Eu quero ser o primeiro a abrir o cálice, a comer deste pão e a beber este cálice. Todos nós, em vez de lançar as pedras, largaríamos o cálice e iríamos para casa. Se examinar, se tivesse esse significado, nós não participaríamos da ceia se fôssemos honestos. Mas porque entendemos, nós podemos olhar para quem nós somos, e como diz a palavra, e assim mesmo. É isso que quer dizer. E assim, comer do pão e beber do cálice. Olhe para você. A gente às vezes se acha tão grande coisa, quando compara com um ou com o outro, né? Mas quando olha para Jesus, por isso é para lembrar dele, a gente descobre realmente quem nós somos. E 29 ele acrescenta: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Julgamento. Nós, a Bíblia diz, não devemos julgar uns aos outros. No entanto, as pessoas se auto-punem quando não fazem isso. Então nós temos que participar, temos que nos examinar e descobrir que, se não fosse o Senhor, olhando para Ele, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor entrou na minha vida e me tornou digno. É aqui que está o segredo. Me tornou digno, porque o Senhor me melhorou muito. Aliás, o Senhor me fez nascer de novo, não foi nem melhora. Eu agora venho para melhorar, mas o Senhor transformou lá atrás, eu sou nova criatura. Tenho comunhão contigo. As coisas antigas passaram e se fizeram novas, e eu quero crescer mais. Eu sei que daqui, isso aqui não é o fim, não é o limite, tem muita coisa ainda para ser vivida. Por isso, estou participando desta ceia. E Paulo diz, olha só o versículo 30. É por isso, eis a razão, porque há entre vós muitos o quê? Fracos e doentes e não poucos que dormem. Por quê, pastor? Porque não se reúnem, em primeiro lugar. Porque não se reúnem para celebrar a ceia, segundo lugar. Porque não se reúnem para melhorar, terceiro lugar. Porque não se examinam a si mesmos e não se lembram de quem são. Curioso como uma coisa tão abençoadora pode se tornar tão condenadora. A morte de Jesus na cruz é assim. Ela é tão poderosa para nos salvar, mas ela também é poderosa para selar a condenação daqueles que não o recebem. Então veja, amados, com Deus é assim: eu chego, eu confesso, eu me examino e eu me lembro que se eu estou aqui, se eu mereço alguma coisa, é porque o Senhor tem os méritos. Por isso que é em nome de Jesus que eu faço. Como falamos aqui domingo, né? É no nome dEle. Porque Ele nos autorizou. Ele entrou na nossa vida e transformou tudo, graças a Deus. Eis a razão. Porque há fracos, doentes e adormecidos no meio de vocês. Pastor, mas tem tantos motivos que fazem as pessoas enfraquecer, é verdade. Tem tantas coisas que fazem as pessoas serem doentes espiritualmente, verdade. Tem tantas coisas que fazem as pessoas andarem adormecidas, sim. Mas quem quer acordar, quem quer andar saudável na sua vida espiritual, quem não quer ter nem aparência, nem proximidade de morte espiritual, tem que participar da ceia e fazer isto corretamente. Porque a graça do Senhor nos visita no momento de celebração de ceia. Seja na primeira ceia que eu estou participando na minha vida, ou depois de 25 anos frequentando um lugar como este. Todos os momentos são momentos extremamente especiais para sairmos melhores do que entramos. Não porque merecemos, não porque somos grande coisa, já fizemos tanta coisa, mas porque o Senhor transformou a nossa vida. Fazei isto em memória de mim, e examinai-vos a vós mesmos, e assim comei do pão e bebei do cálice. Quer dar um glória a Deus aí? Pode soltar.
Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos fazer isso. Vamos celebrar a ceia do Senhor, porque se a contrapartida é falta de saúde, dormência espiritual, morte espiritual, a partida é vida com Deus, vida e abundância, é saúde espiritual e saúde física, por que não? Ouvi já a afirmação de pregadores conhecidos, famosos, a saúde na hora da ceia. Claro que espiritual em primeiro lugar, mas Deus pode estar curando, inclusive. Louvado seja o Senhor. E a despertar espiritual. Não porque a pregação foi maravilhosa, mas porque simplesmente eu me dispus, num dia como este, cumprindo a ordenança, participando do meio da graça, da ceia do Senhor, eu me dispus a chegar a este momento e me examinar. Fazer uma análise rápida da minha vida, do momento, das coisas, e isso que às vezes um transforma em testemunho, fazer chegar à minha mente e dizer: Senhor, eu sei como é que eu era, eu sei que eu não mereço o que o Senhor fez por mim, mas eu sei que o Senhor fez, eu sei que o Senhor pagou, e eu sei que o Senhor estabeleceu que eu posso participar desta ceia.